2 horas. Apenas 120 minutos. Esse é o tempo exato que leva para o sol se pôr no horizonte do deserto. O tempo de um filme que você assiste para esquecer os problemas do dia a dia, ou o tempo que leva para o sangue esfriar no asfalto quente. Mas, na insanidade do xadrez geopolítico moderno, 2 horas foi o tempo de vida útil relatado do novo líder supremo do Irã antes de ser supostamente transformado em poeira e memória pelos mísseis americanos. Eu sei o que você está pensando, porque eu pensei exatamente a mesma coisa quando os alertas começaram a piscar em vermelho nas telas das agências de notícias de todo o mundo. A urgência daquela manchete era como um soco no estômago. O cheiro de pólvora e de desespero parecia vazar pelos monitores. E enquanto o mundo tentava digerir a suposta eliminação relâmpago, outras notícias igualmente aterrorizantes começavam a se infiltrar no caos. A inteligência ocidental, em um tom de pânico mal disfarçado, começou a relatar que a Rússia agora estava de mãos dadas com o Irã, sussurrando táticas de drones nos ouvidos dos generais em Teherã. E como se o cenário já não estivesse saturado de pólvora, a poeira mal havia baixado no Oriente Médio quando o próprio Irã anunciou ao mundo ter lançado um monstro de aço e fogo, um míssil colossal com uma ogiva de 2 toneladas, rasgando os céus diretamente sobre Israel, pulverizando um dos centros de inteligência e radar mais vitais ao sul de Tel Aviv. Sinceramente, até eu mal consigo acreditar nisso. E eu acompanho os bastidores desse teatro macabro há anos. Se essas 3 peças de informação se encaixarem perfeitamente no quebra-cabeça da realidade, então as fundações de Israel e do Irã estão ardendo em chamas incontroláveis. As sirenes estão uivando, os civis estão olhando para os céus com o coração na garganta, e o mundo inteiro está prendendo a respiração. Vamos mergulhar nos detalhes sangrentos, porque a superfície dessa história é apenas uma cortina de fumaça para algo muito mais sombrio. Tudo começou com um murmúrio nas redes de inteligência e logo se transformou em um rugido ensurdecedor na mídia ocidental. Os relatórios circulavam freneticamente, pintando um quadro de precisão letal e domínio absoluto. A narrativa era limpa, quase cinematográfica. Mojtaba Khamenei, o homem recém-coroado para liderar uma das nações mais complexas e militarizadas do mundo, não sobreviveu nem ao seu primeiro pôr do sol no cargo. Segundo a lenda que estava sendo forjada em tempo real, ele teria sido eleito o líder supremo exatamente às 15 horas e 45 minutos. E às 17 horas e 5 minutos, jatos americanos teriam rasgado os céus de Teherã, chovendo fogo sobre sua cabeça e encerrando seu reinado em um recorde macabro de instabilidade. Uma ditadura decapitada, antes mesmo de o novo ditador conseguir sentar confortavelmente em sua cadeira. A mídia ocidental se deliciou com a história. Era a narrativa perfeita do caos no regime iraniano, o golpe de mestre que supostamente destruiria a moral do inimigo em seu momento de maior glória e transição. As especulações não nasceram do nada. Elas ganharam o peso de uma âncora de navio quando as imagens da cerimônia oficial de posse de Mojtaba Khamenei começaram a vazar. Não havia um líder de carne e osso no palanque. Não havia a voz firme de um novo comandante ecoando pelos salões de mármore. O que o mundo viu foi algo que beirava o surrealismo absoluto. Em uma cerimônia de lealdade, onde o destino de milhões de pessoas estava sendo selado, as câmeras registraram apenas uma fotografia ampliada. Bizarramente, uma figura de papelão em tamanho real do novo líder. Uma estátua bidimensional recebendo os votos de generais e políticos nervosos. A justificativa sussurrada nos corredores era de que ele estava inconsciente, vítima de um ataque fulminante. E de fato, a fumaça dessa história tinha um fogo real por trás. Houve um ataque, houve sangue derramado, e Mojtaba estava na linha de fogo. Mas a verdade, como sempre acontece nos bastidores sujos da guerra, é muito mais feia, muito mais crua e infinitamente mais complexa do que as manchetes esterilizadas querem que você acredite. Mojtaba não foi varrido da face da terra em um ataque cirúrgico projetado exclusivamente para ele após sua posse. Ele estava, naquele exato momento de horror absoluto, respirando o ar viciado do mesmo bunker, no mesmo edifício fortificado que seu pai. Quando as forças americanas ordenaram o ataque aéreo que efetivamente eliminou Ali Khamenei, o impacto não fez distinção de gerações. O concreto rachou, as vigas de aço torceram como papel alumínio, e o som da explosão deve ter sido como o fim do mundo concentrado em alguns metros quadrados. Fontes internas, aquelas que operam nas sombras de Jerusalém e Washington, confirmaram em sussurros que o filho também foi pego na tempestade de estilhaços. O recém-nomeado líder supremo do Irã não escapou ileso. Ele sobreviveu, sim, mas o preço foi físico e imediato. Durante aquele primeiro dia de uma campanha de bombardeio implacável liderada pelos Estados Unidos e por Israel, o homem que agora segura as rédeas do Irã sofreu fraturas graves nos pés, uma contusão profunda e brutal ao redor do olho esquerdo e cortes espalhados pelo rosto, marcas de um batismo de fogo literal.
Ele não está morto, mas está quebrado, escondido nas entranhas da terra, lambendo as feridas enquanto seu império balança. E é exatamente por causa desse rosto desfigurado e desse corpo machucado que o regime o esconde. Não haverá discursos públicos com cicatrizes abertas. Não haverá demonstrações de força quando o líder mal consegue ficar de pé. Mais do que vaidade, é uma questão de sobrevivência bruta e instintiva. Donald Trump e as forças de inteligência de Israel já deixaram claro que erraram o alvo mortal uma vez. E não há dúvida de que os drones continuarão caçando seu rastro térmico cada vez que ele ousar ver a luz do sol. E é aqui que a espinha dorsal de tudo o que consumimos como notícia começa a estalar. A mídia ocidental, as mesmas vozes que prometem imparcialidade, orquestrou uma campanha de notícias falsas sobre a morte de Mojtaba. Tudo isso não passou de uma engrenagem psicológica, uma tentativa desesperada de sustentar o moral das tropas e pintar a máquina de guerra americana e israelense como uma força onipotente, infalível. Uma mentira confortável vendida para acalmar um público aterrorizado. Mas por que líderes e instituições gigantescas arriscariam sua credibilidade para vender a ilusão de que o inimigo foi exterminado, sabendo que a verdade inevitavelmente rastejaria para fora dos escombros? O que acontece com a psique de uma nação quando a ilusão da vitória total se estilhaça contra a realidade fria e respirante de um inimigo que sobreviveu para lutar outro dia? Na guerra, assim como na vida, a percepção muitas vezes esmaga a realidade. Nós somos criaturas viciadas em narrativas de controle. Quando o caos ameaça engolir o mundo ao nosso redor, nós instintivamente nos apegamos a qualquer história que nos diga que os mocinhos estão no comando, que o mal foi decapitado e que amanhã o sol nascerá em paz. A manipulação da verdade por aqueles que detêm o poder não é apenas uma tática militar. É um mecanismo de defesa contra o pânico coletivo. Mas o perigo de construir um império sobre mentiras reconfortantes é que a fundação é de vidro. Quando você subestima a resiliência do seu adversário apenas para se sentir superior, você não o enfraquece. Você apenas cega a si mesmo para o próximo golpe, que já está sendo armado na escuridão. A verdadeira coragem, seja na geopolítica ou nas nossas batalhas pessoais, não está em fingir que o monstro debaixo da cama está morto, mas em ter a audácia de acender a luz e olhar para ele, sabendo exatamente o quão perigoso ele ainda é. Enquanto a farsa da morte do líder se desfazia lentamente, um pesadelo muito mais técnico e silencioso estava se formando nos céus. A guerra de narrativas é apenas o prelúdio para a guerra de aniquilação física. E agora, as engrenagens desse conflito receberam um lubrificante tóxico vindo diretamente das estepes geladas de Moscou. A inteligência ocidental começou a soar alarmes estridentes. Relatórios classificados, vazados por funcionários, que exigiam o anonimato pelo medo de retaliação, revelaram que a Rússia não está apenas observando o conflito do camarote. Eles estão dentro da sala de controle. Eles estão passando o mapa do tesouro da destruição para o Irã. Moscou está fornecendo aconselhamento tático direto, ensinando generais iranianos a manipular enxames de drones com a mesma precisão cirúrgica e letal que os russos aperfeiçoaram nos campos de batalha lamacentos da Ucrânia. A intenção? Penetrar e obliterar bases militares dos Estados Unidos e alvos vitais nos países do Golfo, no coração do Oriente Médio. O que antes era uma relação de conveniência política e trocas comerciais escusas, agora se metamorfoseou em uma irmandade de sangue e tecnologia. A preocupação nos escritórios do Pentágono é palpável. Você pode quase ouvir o ranger de dentes. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, um homem que conhece intimamente o zumbido aterrorizante dos drones iranianos Shahed caindo sobre sua própria infraestrutura, foi aos microfones para confirmar o pesadelo. A Rússia está de fato apoiando o regime iraniano, garantindo que mísseis e sistemas de defesa antiaérea sejam integrados a uma máquina de guerra que estava sendo subestimada. E a matemática desse conflito expõe a arrogância do Ocidente de forma humilhante. Os dados sobre os ataques de drones iranianos contam uma história que os âncoras dos telejornais tentam desesperadamente esconder sob o tapete. No primeiro dia do inferno, o Irã saturou os céus de Israel e das bases americanas com 300 aeronaves não tripuladas. Um enxame apocalíptico. No terceiro dia, esse número caiu para 200, depois despencou para 80, 40, e no oitavo dia de guerra, apenas 12 drones solitários cruzaram a fronteira. O cheiro de vitória prematura embriagou Washington. O governo americano não apenas comemorou, eles abriram champanhe. Especialistas e generais foram à televisão nacional com sorrisos presunçosos, declarando que o Irã estava esgotado. A narrativa oficial era que as fábricas iranianas não conseguiam acompanhar o ritmo, que os suprimentos haviam secado e que tudo o que restava aos aliados ocidentais era varrer os restos de um exército falido. O secretário de Defesa praticamente declarou o fim da ameaça. Mas então, a realidade provou ser um professor cruel.
No 9º dia, o silêncio foi rompido não por 12, mas por 134 drones caindo como uma chuva de meteoros controlada. 11 vezes o volume do dia anterior. O choque nos centros de comando ocidentais foi absoluto. O Irã não estava ficando sem munição. O Irã e seus mentores russos estavam jogando um xadrez psicológico e tático brilhante. Os primeiros dias não foram uma tentativa frustrada de aniquilação. Foram uma missão massiva de reconhecimento. Eles sacrificaram drones apenas para forçar as defesas americanas e israelenses a se iluminarem nos radares. Eles mapearam cada bateria de mísseis Patriot, cada ponto cego, cada tempo de resposta. Eles estudaram a muralha e, quando entenderam cada rachadura, mudaram o jogo. O que acontece quando você descobre que o silêncio do seu inimigo não era o som da derrota, mas sim o som da respiração contida de um predador que estava apenas estudando a melhor forma de rasgar a sua garganta? O pecado mortal do poder é a arrogância. Historicamente, impérios não caem porque são fracos. Eles caem porque se recusam a acreditar que qualquer outra pessoa possa ser inteligente. Há uma profunda lição de vida nessa dança letal dos drones. Quantas vezes nós mesmos subestimamos um adversário, um concorrente, ou até mesmo um problema pessoal, apenas porque ele pareceu recuar? Nós confundimos silêncio com submissão, confundimos pausa com desistência. Mas a mente estratégica genuína sabe que a força bruta é um recurso limitado, enquanto a inteligência adaptativa é infinita. O verdadeiro perigo nunca é aquele que grita suas intenções aos 4 ventos e gasta toda a sua energia no primeiro golpe. O predador supremo é aquele que testa, que observa onde você é forte, que mapeia suas fraquezas e que tem a disciplina férrea para esperar o momento exato em que você abaixa a guarda para comemorar uma vitória que nunca existiu. A mudança de estratégia do Irã, baseada nessa paciência de ferro, revelou-se devastadora. Os ataques com drones não eram mais tiros no escuro, não eram mais atos de terror aleatórios para causar pânico entre os civis. A partir do 11º dia, a precisão substituiu a massa. Uma cirurgia macabra começou a ser realizada na espinha dorsal econômica e logística da região. O Irã começou a focar seus enxames kamikazes diretamente na infraestrutura de petróleo, nas rotas marítimas vitais e nos centros de logística militar. E como avisaram os generais em Teherã, isso era apenas o aperitivo. O prato principal estava prestes a ser servido, e as vítimas não seriam apenas soldados em trincheiras ou pilotos em cabines de caça. O campo de batalha foi subitamente expandido para os saguões de mármore e vidro das maiores corporações do planeta. O mundo corporativo sentiu o calafrio da guerra descer por suas espinhas quando o Irã publicou, de forma clara e brutal, uma lista expandida de alvos. Não eram apenas bases militares. O Irã declarou que os escritórios do Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle e Palantir agora eram zonas de morte justificadas, e não apenas em solo israelense, mas espalhados pelo oásis financeiro de Dubai e pelas ruas reluzentes de Abu Dhabi. Redes de televisão iranianas transmitiam a mensagem de que essas empresas de tecnologia, por fornecerem infraestrutura de dados e inteligência para os militares ocidentais, eram engrenagens da máquina de opressão e, portanto, alvos legítimos. Investimentos na casa das dezenas de bilhões de dólares foram repentinamente colocados sob a mira de drones suicidas. O pânico nos distritos financeiros foi instantâneo, mas o terror não parou nas portas do Vale do Silício, no deserto. O Irã apertou ainda mais o nó no pescoço do sistema financeiro. Um alerta de emergência arrepiante foi emitido para todos os residentes do Kuwait, do Bahrein e de Dubai. O comando militar iraniano ordenou que civis pegassem mapas e calculassem a distância exata entre suas camas onde dormem com seus filhos e o banco mais próximo. A mensagem era de uma frieza de gelar o sangue. Se você mora a menos de 1 quilômetro de distância de certas instituições financeiras, você está oficialmente dentro do raio de explosão e estilhaços. A nota foi ajustada mais tarde, especificando que o alvo não era a economia local em si, mas sim os bancos umbilicalmente ligados a interesses dos Estados Unidos ou de Israel. Toda a região do Golfo, que passou décadas construindo uma reputação de porto seguro intocável para o dinheiro global no meio do caos do Oriente Médio, subitamente se viu transformada em uma trincheira financeira. O Ocidente, claro, pode gritar aos céus sobre a barbárie de alvejar bancos e empresas de software. A indignação moral inundará as Nações Unidas, mas o cálculo frio do Irã é inegavelmente brilhante. Ao ameaçar os cofres e os servidores, eles criam um risco tão insuportável que o capital corporativo pode fugir. Se empresas americanas fecharem as portas e abandonarem o Golfo por medo de verem seus funcionários transformados em vítimas de guerra, o impacto na economia e na estabilidade política desses estados aliados será catastrófico. O dano à reputação de segurança já foi feito, e o prejuízo financeiro será monumental. Mas se as paredes de aço de uma base militar ou a proteção dos governos mais ricos do mundo não podem garantir a segurança de seus investimentos,
O que acontece com a superpotência quando suas artérias financeiras são cortadas e o dinheiro sangra nas areias do deserto? Quanto tempo um império pode sustentar uma guerra quando o custo de fazer negócios se torna a própria morte? Nós vivemos em um mundo onde a ilusão da segurança é sustentada pelo dinheiro. Acreditamos que a riqueza, a tecnologia corporativa e o desenvolvimento de arranha-céus de vidro criam um campo de força invisível contra a brutalidade humana. Mas a guerra moderna não respeita as fronteiras dos balanços financeiros. Há uma fragilidade inerente em sistemas complexos. O poder verdadeiro, aquele que molda a história, não é medido apenas por quantos tanques você pode colocar em um campo, mas pela capacidade de identificar o calcanhar de Aquiles do seu oponente. O Ocidente construiu sua hegemonia no Oriente Médio através do comércio e da tecnologia. E o Irã simplesmente olhou para essa tapeçaria intrincada e decidiu puxar o fio mais sensível. Isso nos ensina algo profundo sobre nossas próprias vidas e estruturas de segurança. Tudo o que construímos, por mais sólido que pareça, depende de uma rede de confiança. Quando essa confiança é ameaçada pelo medo absoluto, o colapso é mais rápido do que qualquer exército pode marchar. A força não está apenas na musculatura. Está em quão bem você pode proteger suas veias e artérias quando a lâmina do adversário muda de direção. E enquanto o terror econômico paralisava o Golfo, o clímax da força bruta estava prestes a rasgar os céus. O Irã não se contentou apenas em brincar de gato e rato com drones e ameaças bancárias. Eles precisavam de um ato de violência tão profundo e indiscutível que o Ocidente não pudesse simplesmente esconder sob a neblina da propaganda. Foi quando os radares começaram a gritar em pânico e os céus acima de Israel se iluminaram com o fogo do inferno. O Irã anunciou com um orgulho militar feroz o uso de uma arma que altera todo o cálculo da guerra. Um míssil balístico carregando uma ogiva monstruosa, um núcleo de combustível e destruição de mais de 2 toneladas. Se as especificações técnicas forem reais, não estamos mais falando de ataques de precisão para causar incômodo. Estamos falando de uma das armas mais destrutivas e aterrorizantes de todo o tabuleiro do Oriente Médio. A Guarda Revolucionária Islâmica assumiu os holofotes e, em uma declaração televisionada que ecoou por todos os cantos do mundo árabe, proclamou o sucesso absoluto da chamada fase final da Operação Promessa Verdadeira 4. O alvo? Bases americanas e instalações de inteligência altamente confidenciais em Israel. Na 37ª etapa de suas operações contínuas, eles confirmaram o uso da nova versão do míssil Khorramshahr 4, equipado com essa ogiva formidável. O principal prêmio dessa caçada macabra foi o Centro de Comunicação e Inteligência de Elite de Israel. Era o sistema nervoso central, os olhos e ouvidos das forças de defesa. E as imagens que inundaram as profundezas das redes sociais nas horas seguintes, aquelas que os canais tradicionais hesitaram em mostrar, contavam a história brutal da física e do impacto. Fotos do centro de satélites e radares antes do impacto mostravam uma maravilha tecnológica. As imagens depois do impacto mostravam uma cratera lunar. Concreto desintegrado, antenas derretidas, um vazio onde a vigilância existia. O golpe não foi apenas físico, foi tático e cego. As forças ocidentais estão gradualmente perdendo suas matrizes de radar, ficando cegas e surdas em um teatro de guerra onde a informação é a diferença entre a vida e a morte instantânea. É um retrocesso apavorante, um lembrete físico de que o céu não pertence mais apenas à Força Aérea Americana. Mas, como sempre, a máquina política no Ocidente se recusa a piscar. Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu subiram em seus palanques habituais. A retórica foi quase previsível em sua arrogância desconectada da realidade esfumaçada dos escombros. Através da mídia americana, Trump enviou mensagens declarando que já não há mais nada no Irã que valha a pena ser bombardeado. Uma desdenhosa varrida de mão geopolítica. Ele foi além, ostentando que o poder sobre o fim do conflito estava na palma de sua mão, alegando ter o controle absoluto de uma situação que a cada dia se mostra mais indomável. São pequenas coisas aqui, pequenas coisas ali. Este guerra acabará quando eu quiser, disse ele, encolhendo os ombros para as chamas. Uma negação espetacular. O Irã é considerado 95% derrotado na mente de líderes que se recusam a olhar para os relatórios reais de danos. Mas se a guerra já está ganha, se o inimigo já está rastejando nas cinzas como líderes de terno e gravata, afirmam perante os aplausos de seus apoiadores, então por que o pânico frio persiste nos bastidores? Por que a contradição entre o discurso e as reuniões de emergência nos porões do Pentágono? Se a ameaça já foi esmagada pelo peso da superioridade militar ocidental, por que, agora mesmo, generais estão debruçados sobre mapas planejando algo que evoca fantasmas de guerras passadas e dolorosas?
Por que há uma necessidade crescente de planejar o envio de tropas terrestres americanas para pisar o solo ensanguentado do Irã? Se o monstro já está morto, por que você precisa enviar seus filhos armados com fuzis para dentro do covil dele? A dissonância cognitiva é a doença fatal dos governantes poderosos. Há um ponto em que a propaganda se torna tão densa que os próprios criadores começam a acreditar nela, desconectando-se perigosamente da realidade tangível. Nós testemunhamos mais uma vez o padrão destrutivo da história humana. Líderes que, presos na câmara de eco do próprio ego, recusam-se a admitir que o mundo é mais complexo e perigoso do que a narrativa que venderam aos seus eleitores. Quando a vaidade substitui o reconhecimento da verdade, as consequências são sempre pagas com sangue. A teimosia em manter uma fachada de invulnerabilidade não é um sinal de força, é o sintoma supremo da fraqueza institucional. E na nossa própria vida, sempre que nos deparamos com contradições gritantes entre o que nos é dito e as ações tomadas nas sombras, devemos reconhecer que estamos sendo guiados por mãos que temem perder o controle muito mais do que prezam a nossa segurança. A verdade é um espelho implacável, e aqueles que evitam olhar para ele acabarão quebrando a cara no vidro. Estamos testemunhando o tecido da segurança global ser rasgado em tempo real. O sangue que mancha as paredes do bunker de Mojtaba Khamenei, os conselhos sussurrados em russo nos centros de comando iranianos, o pânico silencioso nos arranha-céus de Dubai, e a cratera fumegante deixada por 2 toneladas de explosivos em um radar israelense destroçado não são incidentes isolados. Eles são os batimentos cardíacos de um mundo que está à beira de uma arritmia fatal. A mentira de que a guerra está sob controle, de que a situação está sob rédeas curtas, desmorona frente à mera menção de coturnos americanos pisando nas areias persas. A pergunta que ecoa no vazio deixado pelas explosões, a pergunta que assombra aqueles que conseguem ler além das manchetes estéreis, não é sobre quem tem o maior arsenal. É sobre até onde essa rede de alianças sombrias vai nos arrastar. Se o Irã agora tem a audácia e a capacidade física de despejar ogivas monstruosas sobre alvos que antes eram considerados impenetráveis, e se a maquinaria militar deles agora respira através do oxigênio tático fornecido por Moscou, e nas sombras por Pequim, o tabuleiro mudou irrevogavelmente. O xadrez virou um jogo de roleta russa onde cada jogador continua colocando mais balas no tambor. Não estamos apenas testemunhando escaramuças regionais ou disputas territoriais antigas. Estamos vendo o esboço sangrento de um conflito que pode engolir continentes inteiros. O abismo está olhando de volta para nós, e as figuras no poder parecem determinadas a dar um passo à frente de olhos vendados. Resta saber qual lado da história irá colapsar primeiro sob o peso de suas próprias ambições e ilusões. E qual será o preço que o resto da humanidade terá que pagar enquanto os gigantes colidem na escuridão. O futuro está sendo escrito com fogo, e a resposta para o que virá a seguir determinará a sobrevivência não apenas de nações, mas do próprio mundo como o conhecemos. Pensemos no que somos como sociedade quando permitimos que o orgulho de poucos dite o destino de milhões. O desfecho desta peça brutal pode nos ensinar, da maneira mais cruel possível, que ninguém é intocável quando os céus começam a cair. Fica a reflexão silenciosa para o observador da história. Estamos assistindo ao fim de um império ou ao nascimento de uma nova e aterradora era? Fica a provocação para o seu julgamento.